Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo bíblico de congregação da semana 25 de novembro a 1º de dezembro. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui, para agora juntos prepararmos o nosso estudo. Daremos continuidade ainda ao capítulo 18, que tem o tema Incentivo para buscar a Deus e realmente o achar. Mas nós hoje estaremos dando início, ou continuidade, no parágrafo 16 e faremos até o parágrafo número 24. Então vamos iniciar fazendo a leitura do 16, que diz assim: Deus intencionou que os humanos fossem achegados a Ele. Mesmo que os filósofos presentes ao discurso de Paulo tenham tentado por muito tempo, eles jamais conseguiram explicar satisfatoriamente o objetivo da existência humana. Mas Paulo revelou aos atenienses o propósito do Criador para os humanos, dizendo que Deus criou os homens para que buscassem a Deus, que tateassem à procura dele e realmente o achassem, embora, na verdade, ele não esteja longe de cada um de nós. O Deus que era desconhecido pelos atenienses não é, de forma alguma, impossível de conhecer. Ao contrário, ele não está longe daqueles que realmente querem achá-lo e aprender sobre ele. Observe que Paulo usou a palavra nós, incluindo a si mesmo, entre aqueles que precisavam buscar a Deus e tatear por Ele. Então, a primeira pergunta: qual é o propósito do Criador para os humanos? Então, Paulo mostrou para os atenienses que o propósito de Deus é que os humanos busquem a Ele, o tateiam e o achem, pois Jeová não está longe. E Paulo usou a palavra nós, se incluindo também. Leitura do 17 e 18. Os humanos devem se sentir atraídos a Deus. Paulo disse que, por causa de Deus, nós temos vida, nos movemos e existimos. Alguns eruditos dizem que Paulo estava se referindo às palavras de Epimênides, um poeta da ilha de Creta, que viveu no 6º século antes da Era Comum e que era um personagem importante na tradição religiosa de Atenas. Paulo deu uma outra razão pela qual os humanos deveriam se sentir atraídos a Deus. Alguns dos poetas de vocês disseram, pois nós também somos filhos dele. Os humanos devem se sentir que têm um vínculo com Deus, pois ele criou o homem de quem todos os humanos são descendentes. Para tornar a mensagem mais atraente à assistência, Paulo sabiamente citou trechos de escritos gregos que seus ouvintes sem dúvida respeitavam. Em harmonia com o exemplo de Paulo, podemos vez por outra fazer citações da história, de enciclopédias ou de outras obras de referência bem conhecidas. Por exemplo, uma citação apropriada de uma fonte respeitada talvez ajude alguém que não é testemunha de Jeová a se convencer da origem pagã de certas práticas ou costumes da religião falsa. Até esse ponto de seu discurso, Paulo transmitiu importante verdade sobre Deus, adaptando com habilidade suas palavras à sua assistência. O que o apóstolo Paulo queria que seus ouvintes atenienses fizessem com essas informações vitais? Sem demora, ele passou a falar sobre isso ao dar continuidade ao seu discurso. Então a pergunta: por que os humanos devem se sentir atraídos a Deus? E o que podemos aprender da forma como Paulo tornou a mensagem mais atraente à sua assistência? Então, porque temos vida, nos movemos e existimos, e os humanos podem se sentir que têm um vínculo com Deus. E seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, podemos, vez por outra, fazer citação da história, de enciclopédia ou de outras obras
de referências bem conhecidas. Leitura do 19:20, subtítulo: É da vontade de Deus que todos, em toda parte, se arrependam. Paulo estava pronto para incentivar seus ouvintes a agir, referindo-se novamente aos escritos gregos. Ele disse: Portanto, visto que somos filhos de Deus, não devemos pensar que o ser divino é semelhante a ouro, prata ou pedra, como algo esculpido pela arte e imaginação do homem. De fato, se os humanos foram criados por Deus, então como Deus poderia assumir a forma de ídolos que são criados por homens? O argumento sutil de Paulo expôs a tolice de adorar ídolos feitos pelo homem. Ao dizer nós não devemos, Paulo, de certa forma, tornou sua repreensão menos dolorosa. O apóstolo deixou claro que eles precisavam agir. Deus não levou em conta os tempos de tal ignorância, do fato de que Deus desaprova os que adoram ídolos. Mas agora ele está dizendo a todos em toda parte que se arrependam. Alguns dos ouvintes talvez tenham ficado chocados ao ouvir que deveriam se arrepender. Mas o poderoso discurso de Paulo deixou claro que eles deviam a vida a Deus e que, por isso, tinham de prestar contas a Ele. Os atenienses precisavam buscar Deus, aprender a verdade sobre Ele e harmonizar toda a sua vida com essa verdade. Para os atenienses, isso significava reconhecer que a idolatria é um pecado e deixar de praticá-la. Então a pergunta parte A: como Paulo usou de tato ao expor a tolice de adorar ídolos feitos pelos homens? Então Paulo ele usou outra referência grega citando Atos 17:29. Citando isso, ele fez as pessoas entenderem que se os humanos foram criados por Deus, então como Deus poderia assumir a forma de ídolos que são criados por humanos? Então, não fazia nenhum sentido. E, ao dizer a palavra nós, ele tornou sua repreensão menos dolorosa. Pergunta parte B: o que os ouvintes de Paulo precisavam fazer? Então, eles precisavam agir, eles precisavam se arrepender. Embora alguns tenham ficado chocados, o forte discurso de Paulo deixou claro que a vida deles era de Deus. Eles precisavam dedicar sua vida a Deus, deixando a idolatria de lado. Leitura do 21 e 22. Paulo terminou seu discurso com palavras que davam muito em que pensar. Deus determinou um dia em que vai julgar a terra habitada com justiça, por meio de um homem a quem designou. Ele deu garantia disso a todos os homens por ressuscitá-lo dentre os mortos. Um futuro dia de julgamento, que motivo seria para buscar o Deus verdadeiro e achá-lo? Paulo não mencionou o nome do juiz designado. Em vez disso, Paulo disse algo surpreendente sobre esse juiz. Ele tinha vivido como homem, morrido e sido ressuscitado por Deus. Essa conclusão motivadora e cheia de significado para nós. Sabemos que o juiz designado por Deus é o ressuscitado Jesus Cristo. Também sabemos que o dia do julgamento durará 1000 anos e que se aproxima rapidamente. Não temos medo do dia do julgamento, pois entendemos que ele trará indescritíveis bênçãos aos que forem julgados fiéis. A realização de nossa esperança de ter um futuro glorioso é garantida pelo maior dos milagres, a ressurreição de Jesus Cristo. Então a pergunta do 21 e 22, com que palavras Paulo terminou o seu discurso e o que elas significam para nós? Então Paulo ele terminou com as seguintes palavras: Deus determinou um dia em que vai julgar a terra habitada com justiça, por meio de um homem a quem designou. E ele deu garantia disso a todos os homens por ressuscitá-los dentre os mortos. E essas palavras têm muito significado para nós,
pois sabemos que o juiz designado é Jesus, sabemos também que o dia de julgamento durará 1000 anos e não temos medo, pois essa é a realização da nossa esperança. Subtítulo: Alguns se tornaram crentes. Leitura do 23. O discurso de Paulo provocou diferentes reações. Alguns começaram a zombar quando ouviram falar de uma ressurreição. Outros foram educados, mas não tomaram uma posição. Disseram: Nós o ouviremos falar novamente sobre isso. Mas houve os que reagiram favoravelmente. Alguns se juntaram a ele e se tornaram crentes. Entre eles estava Dionísio, que era o juiz do tribunal do Areópago, uma mulher chamada Dâmaris, além de outros. Encontramos reações similares em nosso ministério. Algumas pessoas talvez zombem de nós, ao passo que outras são educadas, mas indiferentes. No entanto, ficamos muito felizes quando alguns aceitam a mensagem do reino e se tornam cristãos. Pergunta: que diferentes reações o discurso de Paulo provocou? Então alguns começaram a zombar, outros foram educados, mas não tomaram posição, e outros reagiram favoravelmente e se tornaram crentes. Hoje não é diferente. Encontramos reações similares no ministério. Uns zombam, outros são educados e outros aceitam a verdade. Leitura do 24. Refletindo o discurso de Paulo, nos ensina muitas coisas. Como fazer apresentações lógicas e convincentes, como nos adaptar à assistência, à necessidade de ser pacientes e de usar de tato com aqueles que estão cegados pela religião falsa, e a importância de nunca amenizar a verdade bíblica apenas para agradar os ouvintes. Por imitar o exemplo do apóstolo Paulo, nós podemos nos tornar instrutores mais eficientes no ministério de campo. E os superintendentes, por sua vez, podem se tornar instrutores mais bem qualificados na congregação. Assim, estaremos bem equipados para ajudar outros a buscar a Deus e realmente o achar. Pergunta: o que podemos aprender do discurso que Paulo fez no Areópago? Aprendemos como fazer apresentações lógicas e convincentes, como nos adaptar à assistência, a necessidade de ser paciente e de usar de tato com aqueles que estão chegados com a religião falsa, e poderemos nos tornar instrutores melhores. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza o nosso estudo. Espero que possa ter sido de ajuda para vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.